Olá, boa noite. Iremos iniciar hoje. Estão todos me ouvindo? Cíntia, sinaliza para mim se está ok o áudio, por favor. Tá. Como estava no nosso planejamento, hoje é a nossa live sobre melanoma, sobre o câncer de pele mais agressivo. Eu sou Júlia Rodrigues, sou diretora de estágios da Liga de Oncologia da Unifap, da Universidade Federal do Amapá. E só um minuto, estão me informando que a tela tá virada. Só um minuto, certo. Só confirmando, a doutora Larissa já entrou, então eu já vou convidá-la para entrar na live. Oi, Júlia. Oi, doutora Larissa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tentando ajustar aqui um pouquinho a tela. Tudo bem. Eu tô dando só um tempinho para irem entrando, tá bom? Tá legal, pode deixar. Também estava tendo um problema técnico aqui com a tela, mas tá tudo certo no momento. Nossa, eu tô bem me organizando aqui. Eu nunca entrei numa live, então tava bem apreensiva, mas acho que consegui deixar tudo certinho. Ah, que ótimo. Eu vou dando a introdução aqui enquanto o pessoal vai entrando, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, como a gente colocou como projeto, como campanha, a Liga de Oncologia do Amapá, temos nesse mês de junho, né, que está encerrando, o Junho Preto, que ele faz alusão acerca do câncer de pele melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. Então, novamente, boa noite. Me apresentando novamente para as pessoas que entraram agora. Sou Júlia Rodrigues, a diretora de estágios da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, a LACOM. Como já me informaram, o áudio, acredito que está tudo ok, está tudo certinho. Hoje nós convidamos a doutora Larissa Daniele Machado Góes, que é médica residente do Serviço de Dermatologia da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Mata. Ela conclui agora no ano de 2021, que se localiza em Manaus. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Amapá. É um grande prazer tê-la conosco nesse momento. Principalmente sabemos que não está sendo uma época muito fácil para conseguir alocar esses compromissos, mas agradecemos muito a doutora Larissa por, de antemão, ter sido muito solícita com a Liga. A todo momento, sempre estando disponível para qualquer dúvida, qualquer ajuda que poderíamos precisar. Fazendo uma introduçãozinha acerca do melanoma, nós temos que no Brasil são registrados cerca de 180 mil novos cânceres de pele todo ano, o que representa mais de 30% de todos os casos de câncer no país. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. E de acordo com a camada da pele afetada, definimos os diferentes tipos de câncer. Existem entre as doenças nós temos 3 tipos, né? Nós temos o carcinoma basocelular, nós temos o carcinoma espinocelular e nós temos o melanoma, que é o nosso foco hoje. Que, como a gente já deixou claro no título da nossa live, é o tipo de câncer mais agressivo. Ele corresponde a cerca de 5% dos cânceres de pele. Ele é o menos frequente, sim, né, comparado, porém é o mais agressivo de todos, apresentando altíssimas taxas de mortalidade. E aí, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estima que 55 mil pessoas morram por melanoma todos os anos, o que representa 6 mortes por hora.
o melanoma se destaca como o mais perigoso, representando 3% dos casos de tumores malignos, com alto nível de mortalidade e de metástases. Metástases, só deixando claro para aqueles que não são da área da saúde, é quando o câncer se dissemina além do local onde ele começou, ou seja, ele vai para outras partes do corpo. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, esses são os dados, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o número de novos casos de melanoma vem aumentando. E anualmente são registrados 6.200 novos casos da doença e 1.500 óbitos. Então, daí a importância que a Lacon achou muito relevante conversar acerca desse assunto. Ao longo da semana, a Lacon fez publicações acerca do tema e utilizamos a caixa de perguntas do Instagram para que fossem feitos questionamentos relevantes acerca do tema. Nós deixamos abertos, filtramos as perguntas mais relevantes acerca e vamos conversar hoje com a doutora Larissa acerca desse assunto. Lembrando que sempre que alguém tiver alguma dúvida acerca da live, pode deixar sua pergunta, que ao fim da live nós também vamos abrir um espaço para responder as dúvidas que forem surgindo ao longo aqui da nossa conversa, tá bom? Agora nós vamos iniciar a conversa com a doutora Larissa e eu solicito eu informo que a nossa ideia é fazer uma conversa bem interativa sobre esse tema. Então, a doutora Larissa, eu vou fazendo algumas perguntas e a doutora Larissa vai respondendo, vai esclarecendo para a gente melhor, tá bom? Tudo bem. Doutora, nós iremos iniciar com uma definição, né? Eu fiz uma introduçãozinha mais ampla acerca de números mesmo, da importância hoje de falarmos sobre esse assunto. E aí eu lhe pergunto, iniciando com uma definição mais ampla sobre o melanoma, onde ele se origina e acomete por igual pessoas brancas e pessoas negras? Obrigada, Júlia. Vou já responder. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite e de toda a Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal do Amapá. Como você disse, é a universidade onde eu formei, que eu tenho um carinho muito grande. E obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de vocês. Em relação ao melanoma, como você falou, o melanoma ele está relacionado em torno de 4 a 5% dos tumores de pele. No entanto, embora seja uma quantidade pequena, ele é responsável por 77% das mortes por câncer de pele. Então, por isso a importância da gente conversar sobre o melanoma. O melanoma, ele é um tumor, um câncer que surge a partir do melanócito. O melanócito é uma das células que compõem a pele, e no melanócito é gerada a melanina, que é a molécula que dá pigmento à nossa pele. Então, a partir do momento em que ocorrem todas as alterações genéticas por conta da própria influência da radiação, tanto o VA quanto o VB, começam a ocorrer diversas alterações no DNA do melanócito. Então, a partir dessas alterações genéticas, pode ocorrer a formação do melanoma. Uhum. E você perguntou em relação a ser mais comum em pessoas da pele mais clara ou da pele mais escura. Tudo isso está relacionado com a questão da melanina. Então, as pessoas da pele mais clara, elas têm uma quantidade menor de melanina. E a melanina, ela tem uma função muito importante na nossa pele. Ela tem uma função de absorver essa radiação que vem do sol e impedir que essa radiação cause as alterações genéticas nas células da pele. Então, como as pessoas de pele mais clara têm uma quantidade menor de melanina, por conta disso, elas são mais suscetíveis ao melanoma e a outros cânceres de pele. Mas hoje, especificamente, estamos falando sobre o melanoma. Uhum. Certo. Ótimo, doutora. Você falou que em relação às pessoas com câncer com a pele branca tem uma maior suscetibilidade. A gente tem uma observaçãozinha que foi colocada em relação ao bronzeamento artificial. Ele é considerado como um fator maior de risco, pessoas que costumam fazer esse tipo de prática? Sim, Júlia. Em 2009, o Brasil
proibiu o uso das câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos. Inclusive, o Brasil foi pioneiro nessa iniciativa. Então, por conta da submissão das pessoas a esse bronzeamento pelas máquinas, existe uma propensão ao desenvolvimento do melanoma. Principalmente quando essas pessoas se expõem antes dos 30 anos. Então, a chance de ter melanoma nessas pessoas é de até 75%. Então, por conta disso, das câmaras para fins estéticos, das câmaras de bronzeamento para fins estéticos, por ela ser cancerígena, elas são proibidas no Brasil. A gente sabe que alguns locais podem ser que algumas pessoas de forma ilegal ainda façam esse tipo de procedimento, mas é proibido. Certo. E, doutora, quanto à doença, quanto à identificação dessa doença, como é que a gente pode identificar ela já num estágio inicial? Existem alguns sinais de alerta que podem chamar a atenção das pessoas? Sim. Em relação aos sinais iniciais do melanoma, nós, na dermatologia, fazemos uso de um aparelhinho que é chamado dermatoscópio. É como se fosse uma lupa. Esse daqui é meu dermatoscópio manual, ele aumenta em torno de 10 vezes o tamanho da lesão. Então, a partir dele, nós identificamos os padrões das lesões. Nesse caso, o padrão do melanoma. Então, mesmo pintas, mesmo manchas muito pequenas, por meio da avaliação das alterações dermatoscópicas, a gente consegue avaliar um melanoma no estágio inicial. Além disso, existem as campanhas de prevenção do câncer de pele. Talvez a maioria já tenha ouvido falar. Se não, se chama Dezembro Laranja, que é o mês destinado à conscientização do câncer de pele. E para essas campanhas de prevenção, é estimulado o uso do ABCDE do melanoma. É uma siglazinha que significa assimetria. Então, se você tem uma pinta que começa, ao invés dela estar redondinha, ela começa a ficar assimétrica, esse é um sinal de alarme, de alerta. O B significa bordas irregulares, que normalmente as nossas pintas são bem redondinhas. No melanoma, pode ser um sinal sugestivo de melanoma quando começa a apresentar essas bordas mais irregulares. O C é de cor. Então, se você tem uma pinta que ali ela tem uma coloração marrom, preta, um castanho mais claro, isso também isso chama a nossa atenção. O D é o diâmetro maior do que 6 milímetros e o E é a evolução da lesão. Então, esses parâmetros eles são indicados mais para campanhas de prevenção ou para médicos não dermatologistas, que pode ser mais simples de tentar identificar esse tipo de lesão. Mas o ideal é que no primeiro momento que seja observado qualquer lesão diferente, que chame a sua atenção, que procure o dermatologista também para fazer essa avaliação e um diagnóstico cada vez mais precoce. Certo. Doutora, você falou em relação ao dezembro laranja, né? No dezembro laranja, muito se fala acerca do autoexame da pele e tudo mais. Com que periodicidade, mais ou menos, se existe essa periodicidade, ele deve ser feito? E como é que é a sua realização? A periodicidade que é indicada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é que todos nós sejamos avaliados pelo menos uma vez por ano pelo dermatologista. Então, na nossa prática diária, nós temos um ambulatório que é específico de dermatoscopia, que nós utilizamos esse aparelhinho e observamos toda a pele do paciente, sinal por sinal. Porque cada um de nós apresenta um padrão de pinta, um padrão de sinal. Então, a partir dessa nossa análise, a gente identifica, poxa, aqui tem um sinalzinho que está diferente dos outros, então já chama atenção. Se não for suspeito, pelo menos a gente vai acompanhando ali de 3 em 3 meses para saber se tem realmente uma evolução para alguma lesão maligna, por exemplo. Então, por isso a importância dessa periodicidade. Certo. E, doutora, acho que uma das questões muito importantes acerca do nosso assunto sobre melanoma seriam acerca das medidas de prevenção.
Acho que quais seriam as principais medidas de prevenção quando a gente pensa no melanoma? As principais medidas de prevenção, primeiro, é em relação ao uso do protetor solar. O protetor solar é de extrema importância. A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta que sejam utilizados protetores solares com FPS acima de 30, que sejam reaplicados a cada 2 horas ou a cada imersão, ou seja, se você vai para o mar, para o rio, para a piscina, então em seguida você já reaplica. E uma coisa bem interessante é em relação à forma como você vai aplicar esse protetor solar. Existem 2 formas que são sugeridas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A primeira delas é você passar a quantidade que você está habituado e imediatamente você reaplicar. E a segunda forma é por meio da regra da colher de chá. Então, para áreas, por exemplo, como face, pescoço, nuca, região, principalmente pessoas calvas, que também tem que proteger essa região, é uma colher de chá. Em relação ao braço e antebraço direito, também é uma colher, e o braço e antebraço esquerdo também é uma colherzinha de chá. Na região do tronco, você utiliza 2 colheres de chá para a região anteroposterior. E para a perna e coxa direita, 2 colheres. E para a perna e coxa esquerda, também 2 colheres. Assim é a forma ideal da aplicação do protetor solar. Além disso, é interessante falar que crianças podem utilizar o protetor solar a partir dos 6 meses de idade. Então, antes disso, não é indicado pela Sociedade Brasileira, exceto em casos excepcionais e que precisam da prescrição do dermatologista, que são casos realmente exceções. Além disso, utilização de chapéus, principalmente com a aba mais larga, que protege a região do pescoço, da nuca, das orelhas. Uso de óculos de sol também, porque eu não falei anteriormente, mas o melanoma cutâneo da pele, ele é responsável por 90% de todos os casos. Mas existem outros tipos de melanoma, como o melanoma da região, que pode também dar nos olhos. Então, por isso, a proteção da região ocular. Além disso, quando forem para áreas de praia ou piscina, ficar abaixo, sobre as lonas, que também garante uma proteção, geralmente em torno de 50% quando é utilizada a lona, que ela vai proteger da radiação. Realmente fortalecer essa questão da proteção solar das crianças também. Quanto antes de você utilizar o protetor solar na criança, menor vai ser a probabilidade dela desenvolver o câncer numa vida mais adulta. Porque o melanoma, ele está associado principalmente com aquela exposição que é aguda e intermitente. Ou seja, aquele paciente que apresentou histórico de queimadura solar na infância, principalmente queimadura solar com formação de bolha, isso é um fator de risco. Então, por isso, a importância da gente reforçar todas essas medidas. Certo. Doutora, já associando um pouquinho com as perguntas que nós recebemos ao longo da semana, ao longo da campanha no nosso Instagram, teve uma pergunta que acho que é uma dúvida muito frequente da população, que é em relação a se existe algum fator de proteção solar ideal para prevenção. Sim, a Sociedade Brasileira sugere que seja utilizado o protetor solar com fator de proteção acima de 30. Então, esse é o indicado. E, claro, para as pessoas que apresentam maior suscetibilidade, ou seja, atletas, enfim, trabalhadores que ficam muito expostos ao sol, ou pessoas da pele muito clara, já é indicado um protetor solar com FPS maior. E com relação a repassar, de quanto tempo a pessoa ela deve repassar o protetor solar? Ela deve repassar a cada 2 horas. Esse é o ideal. Ou a cada imersão. Esse é o indicado pela sociedade. A gente sabe que é um pouco difícil, às vezes, no dia a dia, você manter essa rotina de a cada 2 horas, mas pelo menos ali, antes de se expor ao sol, pelo menos 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol. E
ali na hora do almoço, pelo menos. Mas o importante é que haja essa reaplicação. Uhum, certo. Doutora, no mês passado, nós fizemos uma campanha acerca do câncer de pulmão e os seus principais sinais e sintomas, que chamam a atenção quando a doença já está instalada, né? No câncer de pele, especialmente, claro, em relação ao melanoma, quais seriam esses sintomas que chamariam mais atenção? E quando eles aparecem, eles já são indicativos de que tem um acometimento de outras partes do corpo ou não? Entendi. Bem, em relação ao melanoma, o que chama muito a atenção são lesões que, além daquele ABCDE que a gente conversou, de todas aquelas alterações, aquelas pintas ou aquelas manchas pretas que porventura sangrem, ou que descamem, ou que comecem a coçar. Isso pode ser um mau sinal, inclusive. Pacientes que têm essas manchas pretas, ou enfim, que têm melanoma, de modo geral, que apresentam esses sintomas, muitas das vezes eles já apresentam uma doença no estágio mais avançado. Então, para a gente saber, inclusive, se o paciente pode evoluir de uma forma pior ou de uma forma melhor, mais favorável, tudo vai depender da biópsia que a gente vai fazer ao longo da investigação. Mas o ideal é evitar que chegue a esse ponto. Porque quando o melanoma já apresenta todos esses sinais, isso é um mau prognóstico, que a gente chama uma má evolução. Certo. Em relação a quanto a gente tem o melanoma com uma má evolução, em relação às metástases, né? Qual o tempo em média que leva para o melanoma metastizar, para o melanoma se espalhar para as outras partes do corpo? E quais são esses principais locais, esses principais órgãos que ele acomete? Júlia, é muito variável. Porque existem várias manifestações clínicas do melanoma. A gente fala assim melanoma, mas ele pode se manifestar como uma mancha, como um nódulo. Então, dependendo da forma clínica do melanoma, a chance de metastatizar vai ser maior ou menor. Por exemplo, quando a gente fala de um melanoma nodular, que ele já se apresenta como um nódulo, ele não surge como uma mancha, ele já vem grandinho. O tempo de evolução dele é de 1 a 2 anos. Então, ele já começa invadindo a pele. Então, a chance dele metastatizar é muito maior do que, por exemplo, um melanoma que a gente chama de lentigo maligno, que ele acomete principalmente a região da face, a região fotoexposta, que a gente chama. Que daí a evolução já vai ser de 3 a 5 anos, dependendo da literatura. Então, é variável. Tudo no melanoma vai depender do Breslow. O Breslow, que a gente chama, é a espessura do tumor, que é avaliada da camada granulosa, que é uma das camadas da pele, até a última lesão tumoral. Então, dependendo desse Breslow, é que a gente vai ter noção a respeito se o melanoma ele já pode ter chances de estar evoluindo ou que ele tem essa maior probabilidade de metastatizar ou não. Então, vai variar, de acordo com essa pergunta, de acordo com a forma clínica da lesão. E os locais mais acometidos são a própria pele, então pode ocorrer metástases ao redor da lesão principal, que a gente chama de lesões satélites, que estão ali pelo menos até 2 centímetros de diâmetro da lesão principal. Ou então podem ocorrer disseminações para a região dos linfonodos, que estão drenando aquela região da lesão. E quando a gente já está diante de um melanoma avançado, com metástases à distância, o principal órgão acometido são os pulmões, em seguida cérebro e sistema nervoso central, depois fígado e, por último, os ossos. Isso em ordem decrescente. Certo, ótimo. Só lembrando, né, dando uma pausa um pouquinho nas perguntas, só lembrando que a nossa caixinha de perguntas está aberta. Qualquer pessoa que tenha dúvidas ao longo da nossa live pode deixar. Nós já reservamos um espacinho ao final para que a doutora Larissa retire essas dúvidas, certo? Doutora, retornando para uma pergunta especial que a gente recebeu de uma das nossas diretoras da LACOM, ela fala assim, doutora, existem alguns artigos publicados a respeito do diagnóstico das doenças dermatológicas, em especial o câncer de pele. Acerca do quanto esse diagnóstico muitas vezes é dado de maneira tardia. E esses estudos apontam alguns fatores,
como muitas vezes as lesões serem indolores, como você já comentou aqui. Haver um certo desconhecimento da parte da população da existência de tumores de pele. Também a questão socioeconômica, a gente sabe que também acaba afetando a questão socioeconômica dos pacientes. E muitas vezes até a instrução adequada dos profissionais de saúde da atenção básica sobre as doenças dermatológicas. Questionando muitas vezes até a grade de algumas universidades de medicina sobre a dermatologia. O que você pode nos dizer sobre isso de acordo com a sua prática até hoje? Pergunta muito interessante, Júlia. Muitas doenças na dermatologia são grandes problemas de saúde pública. Então, por isso a importância dos acadêmicos, dos internos que já estão ali no dia a dia com os preceptores, de terem uma ideia, pelo menos, das principais doenças de pele que são problemas de saúde pública no Brasil, como o melanoma ou cânceres de pele, entre outras doenças. Então, eu concordo que sim, é de extrema importância a gente ter uma dermatologia forte durante a nossa graduação, justamente para que a gente evite chegar pacientes no ponto de ter um melanoma metastático, que a maioria das referências dos artigos fala que quando a gente está diante de um paciente com melanoma metastático, a sobrevida dele é de meses. Uhum. Então, puxa vida, é ali uma manchinha que se você conseguir diagnosticar ou se você pensar que pode ser um melanoma ou algum outro câncer de pele, que faça esse feedback com o dermatologista, justamente para cada vez mais ter um melhor atendimento para a população. E claro, aqueles que se identificam com a área, que queiram se tornar dermatologista, tem a residência médica de dermatologia, que é muito rica, de conteúdo, de muitas informações. Dentro da dermatologia existem várias vertentes, vários braços, que é realmente uma especialidade muito encantadora e que ajuda muito a população a resolver todos esses problemas de saúde pública, ou pelo menos contribuir com isso. Uhum, com certeza. Acho que, como acadêmica, né, a gente já tendo noção e já conhecendo e já colocando em prática o ABCDE, já é um grande passo dentro da atenção básica, né? A gente que está ali no dia a dia, nos estágios, no IESC, né, que é o nosso caso, aqui na Unifap, ou no internato, já é um grande passo, um grandioso passo. Por isso, a grande importância da gente conversar. E só lembrando, né, para todo mundo que está assistindo a nossa live, ela tem o intuito de conversar sobre a população, de alertar sobre a população no geral, acerca do melanoma, mas também buscando sempre um conhecimento a mais para os acadêmicos que aqui estão na nossa liga. E aí, falando um pouquinho mais, né, do nosso foco, que seria o melanoma, sobre o diagnóstico do melanoma. Como a gente é uma liga de oncologia, falando com uma residente de dermatologia, uma futura dermatologista, pode ser que gere uma dúvida na população, né, que não é da área médica ou da área da saúde. Mas qual especialista mesmo é o indicado que uma pessoa com algum risco, algum indício de um câncer de pele busque? Qual seria essa especialidade? A especialidade é a dermatologia mesmo, Júlia, que a importância da dermatologia é justamente identificar as fases mais precoces da doença. Existem muitas particularidades, por exemplo, eu não citei aqui no início que existe uma entidade chamada melanoma amelanótico, ou seja, um melanoma que não tem cor, ele é rosado. E como identificar isso? Durante a nossa residência, a gente aprende que é um padrão de vasos sanguíneos que a gente identifica a partir da dermatoscopia. Então, isso também faz a gente acender o alerta para diagnosticar esse tipo de lesão. E, claro, em relação a acompanhamento, daí já muda um pouquinho. Porque, por exemplo, nós podemos diagnosticar e tratar a maioria dos tumores. Porém, casos mais agressivos, que já tem a metástase, daí a gente precisa desse atendimento multidisciplinar. Nós vamos precisar de um oncologista, nós vamos precisar dos profissionais de assistência social, da psicologia, outras especialidades médicas, então vai depender de cada paciente.
Mas Uhum. lesão de pele é com dermatologista. Uhum. Doutora, e uma pergunta, né, que eu já até vi que teve pergunta aqui durante a live, que veio como pergunta na nossa caixinha de perguntas que abrimos durante a campanha. Como nós estamos aqui no norte, né, e até mesmo norte e nordeste ali, que são, se for pensar, são as regiões mais ensolaradas, Uhum. são regiões que têm maiores chances de ter câncer de pele por serem por serem regiões com maior incidência do sol? Júlia, essa é uma pergunta, inclusive, que eu tinha. Justamente por isso, a gente está na região ali da linha do Equador, em Macapá, nos outros estados do norte. Uhum, Existe uma tabela chamada Índice de Radiação Ultravioleta. Essa uhum, tabela, ela avalia, de acordo com o local do mundo, a radiação específica daquele local. Então, de fato, o norte e o nordeste têm um alto índice de radiação ultravioleta. uhum, Porém, os dados do INCA, os artigos, a literatura científica mostra que a maioria dos casos de melanoma está localizada na região sul. Mas aí entra naquele outro aspecto que a gente conversou antes, em relação ao fototipo, ou seja, em relação à pele, às características. Por exemplo, lá no sul, existem muitos descendentes de alemães, de italianos, que são pessoas da pele clara, dos uhum, olhos e dos cabelos claros. Então, por conta disso, eles têm uma suscetibilidade maior ao desenvolvimento do melanoma. Porém, fica como reflexão que, por não serem doenças de notificação compulsória, será que no norte não está tendo uma subnotificação? uhum. Então, é realmente algo para a gente estudar, para que sejam feitas pesquisas, para a gente chegar em mais informações embasadas para a gente ter um parâmetro de análise maior. Sim, com certeza. Doutora, uma pergunta que fizeram também na nossa caixinha de perguntas é como que o melanoma ele pode se originar de uma pinta de nascença? O melanoma, diga, desculpa. Não, pode continuar. Tá. O melanoma, em 70% dos casos, ele surge já como melanoma. Uhum, Mas em 30% dos casos, ele surge como a partir de um névoa, a partir de uma pinta. Então, justamente por conta de todo aquele processo de fotocarcinogênese, da radiação solar ao chegar na epiderme, acabar formando radicais livres, e esses radicais livres atuarem ali a nível de DNA celular, causando uhum, vários problemas no DNA celular, formando pirimidinas, enfim, todo esse processo vai cursar com o desenvolvimento do melanoma. E além disso, uma interessante que eu vi a respeito da melanina é que além dela proteger dessa absorção, ela vai ajudar a eliminar esses radicais livres. Então, todo esse processo que também ocorre na pele sem estar com o nevo pode cursar com o desenvolvimento do melanoma. E um uhum, dado importante que eu não falei no início da nossa conversa foi em relação aos fatores genéticos, ainda bem que você falou. uhum, Os fatores genéticos, eles são bem importantes no contexto do melanoma. Em torno de 10% dos casos de melanoma estão associados com alterações genéticas, ou seja, com alguma predisposição, perdão, até em torno de 10% dos casos de melanoma estão associados com história familiar, o uhum, que indica uma predisposição hereditária. uhum, E, além disso, mutações em alguns genes, que é CDKN2A, CDK4, eles estão presentes em até 30% das pessoas com histórico familiar de melanoma. Além de outras mutações genéticas, como mutação de BRAF, que é, inclusive, a título de curiosidade mesmo, é onde ocorre alteração mais precoce e mais comum, de até 60% dos casos de melanoma apresentam mutação nesse gene. Então, todo esse contexto pode culminar com a formação de um melanoma, tanto de novo, ou seja, ele ocorre numa pele sã, quanto a partir de um nevo, por uhum, alterações genéticas também e ambientais. certo.
Doutora, agora eu acredito que, falando um pouquinho sobre tratamento, né, acho que é um tópico importante de ser falado, como seriam as medidas necessárias uma vez identificando um sinal suspeito? Qual seria o passo a passo que deveria Passo a ser passo. tomado? Certo. Diante de um paciente com suspeita de melanoma, o primeiro passo que a gente deve tomar, é uma biópsia que a gente chama de excisional. Uma biópsia excisional, biópsia quer dizer retirada de um fragmento de pele. Essa biópsia excisional é a biópsia que tira toda a lesão. Ela é a mais indicada para diagnóstico e estadiamento do câncer. Então, do melanoma. Então, nós primeiro realizamos essa biópsia excisional. Essa biópsia vai ser analisada por um patologista, um dermatopatologista, que vai avaliar ali no microscópio se é um melanoma ou se não é um melanoma. E a partir do índice de Breslow, que a gente comentou no início, que é a espessura do tumor, é que a gente vai ampliar as margens. Então, dependendo dessa grossura, dessa espessura do tumor, nós podemos fazer uma retirada maior da pele que ficou. Esses são os casos, normalmente, em casos que a doença é localizada, é o suficiente, claro, associado ao acompanhamento a longo prazo desse paciente. Porém, em casos mais severos, em que já existe um comprometimento sistêmico, metástase espalhada por todo o corpo, aí entra em ação outras modalidades terapêuticas, como quimioterapia, radioterapia, que na maioria das vezes é paliativa, a imunoterapia, e justamente lembrando aquilo que a gente conversou antes, essas alterações genéticas, elas são de extrema importância para a decisão terapêutica. Porque se todo paciente que já apresenta ali uma doença metastática, ele precisa passar por um teste genético para saber onde é a alteração que está fazendo com que surja um melanoma. Dependendo do gene em que ocorre essa mutação, essa alteração, é indicado um tipo específico de tratamento. Então, essas são as opções terapêuticas. Mas, como eu falei anteriormente, nesses casos de doença avançada, a sobrevida é baixíssima. A maioria dos estudos científicos coloca uma sobrevida de 6 a 9 meses. Certo, entendi. Doutora, uma pergunta que veio pra gente também na nossa caixinha de perguntas foi se tem alguma diferença entre o tratamento do SUS e o tratamento da iniciativa privada. Teoricamente, os tratamentos deveriam ser os mesmos, né? Mas a gente sabe que existem hospitais que têm mais aporte, enfim, financeiro, que são hospitais mais de ponta, que conseguem oferecer, principalmente os privados, que conseguem oferecer esse tratamento para os pacientes. Mas o SUS, ele tem à disposição alguns medicamentos também. Então, de uma forma teórica, deveria ser igual. Mas existem hospitais privados que são hospitais de oncologia e que eles podem realizar esse tratamento. Então, mas a gente sabe que na prática, às vezes, nem sempre é isso que acontece. Certo. Doutora, eu agradeço muito pelas suas perguntas, pelas suas respostas, na verdade, desculpa. Eu tô filtrando um pouquinho aqui, já tô olhando um pouquinho as perguntas que o pessoal foi mandando durante a live. Eu já vi que tem bastante pergunta. O pessoal aqui da Liga já me mandou algumas. E uma que fizeram, já foi um pouquinho falada, mas eu queria só que, se possível, você frisasse. Pessoas negras. É mais difícil fazer o diagnóstico em pessoas com a pele negra ou não? O diagnóstico do melanoma, você diz? O diagnóstico do melanoma. Para um dermatologista, não, porque o que é avaliado é o padrão de lesão. Então, por exemplo, áreas véu azul acinzentado, que a gente identifica na dermatoscopia, ele vai se manifestar do mesmo jeito numa pele mais clara e de uma pele mais escura, mas isso é pela dermatoscopia. Então, o dermatologista, ele consegue ter um diagnóstico mais refinado. Então, em termos de diagnóstico, não tem diferença. Mas só um detalhe, que aquilo que a gente conversou antes em relação
aos tipos clínicos de melanoma, existe um tipo de melanoma que se chama acrolentiginoso. Uhum. Esse melanoma, ele acomete principalmente as extremidades, como a região subungueal, por exemplo. E nesse melanoma, especificamente, ele acomete principalmente indivíduos da pele mais escura. Então, Uhum. diferentemente de outros tipos de melanoma, existe um risco aumentado de pacientes com a pele mais escura. Não se sabe ao certo se seria por uma demora de procurar atendimento médico e já apresentar uma lesão, um estágio clínico mais avançado, mas é o que a literatura demonstra. Uhum. Doutora, e dentro dos subtipos de melanoma, qual é o que geralmente é mais frequente, de forma Mas, geral? sim, o mais frequente é o melanoma extensivo superficial. Ele Certo. acomete aproximadamente 70% dos casos. Em segundo lugar, vem o melanoma nodular, aproximadamente 20% dos casos. O melanoma nodular, ele não apresenta alterações na epiderme. A gente Uhum. diz que o crescimento dele já é vertical. Porque quando a gente trata de melanoma, quando a gente conversa sobre melanoma, a gente fala que existe aquele crescimento radial, que é Uhum. horizontal, e o crescimento vertical, que ele já vai invadindo, vai penetrando a derme, os vasos, as estruturas mais profundas. Então, ele é o segundo mais comum. E daí existem outros. Existe o acrolentiginoso, Uhum. o melanoma lentigo maligno e lentigo Uhum. maligno melanoma, melanoma desmoplásico, melanoma melanótico, são vários. Mas os mais comuns são o melanoma extensivo superficial e, em segundo lugar, o melanoma nodular. Certo, entendi. Doutora, aqui eu vou projetar aqui uma Ah, perguntinha que fizeram. Esse aqui é um dos nossos ligantes, o Well. Ele perguntou: a cirurgia dermatológica é muito complicada? É feita pelo dermatologista ou cirurgião acadêmico? a cirurgia dermatológica, ela é feita pelo dermatologista e nós, durante a residência, também acompanhamos as cirurgias, aprendemos a fazer as cirurgias. Uhum. E em relação a ser complicado ou não, depende da área. Por Uhum. exemplo, a área da face sempre vai ser mais complicada, pelo menos a maioria das vezes, do que um melanoma numa região de membros, por exemplo. Então, vai Uhum. depender da área, depender da espessura do tumor. Então, é muito variável. Certo, entendi. Tem uma pergunta, doutora, de uma das pessoas que está assistindo, Sabrina Viana, que perguntou: quem já faz ou fez tratamento é propenso a ter um novo caso de melanoma? Sim, com certeza. Pacientes com histórico pessoal ou familiar têm um risco aumentado para o melanoma novamente. Uhum. Certo. Tem uma outra pergunta também de Sabrina Viana que ela fez, mas acredito que nós respondemos ao longo da live. Seria: qualquer mancha na pele pode evoluir para um melanoma? Que seria basicamente a que você falou pra gente a respeito da predisposição genética e dos alguns fatores de risco. Mas se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Sim, essa era uma dúvida que eu tinha, por exemplo, por que que um sinal não vira um melanoma? Ele é Uhum. preto também, né? Estranho isso. Mas quando a gente começa a estudar, principalmente o que a gente chama de dermatopatologia, que é o estudo do tecido da pele, a gente entende que a célula névica é a célula que forma o sinal. É uma Uhum. célula diferente da célula do melanoma. A Uhum. célula névica, ela se junta em ninhos e a célula do melanoma, ela também se junta em ninhos, só que ela é bem agressiva, ela não fica ali localizada. Uhum. Então, é muito importante a gente tentar entender essa diferença entre do porquê de um névono se tornar um melanoma e para que a gente possa também chamar nossa atenção de que temos que ficar sempre vigilantes da nossa pele, qualquer tipo de alteração, principalmente, tanto, na verdade, de uma pele sã quanto de um sinal. Uhum. Temos uma pergunta aqui, doutora, da Clara. O prognóstico para o melanoma muda de acordo com a idade? O principal fator prognóstico é o Breslow.
que é a Uhum. espessura do tumor. Mas em relação à idade, vai variar principalmente em relação a tratamento. Então, pacientes muito idosos que já apresentam, por exemplo, metástase à distância, acometimento de sistema nervoso central, dos pulmões, é um pouco difícil você submeter esse paciente a procedimentos mais invasivos. Uhum. Então, nesse caso, o prognóstico, na verdade, não estaria relacionado diretamente com a idade, porque Uhum. isso é a espessura. Sim. Mas sim em relação às modalidades terapêuticas, aí começa a ficar um pouco mais limitado. Uhum. Entendi. Respondi É, essa pergunta? respondeu sim, doutora. Eu acredito que respondeu. Clara, se ela não tiver respondido, pode mandar aqui pra gente. É. Doutora, tem outra pergunta, deixa eu ver aqui. Na verdade, tem várias, eu tô tentando filtrar algumas que você ainda não tenha respondido. Acho que aqui aparece para mim também, né? Nossa, pera lá, não sei Tem se eu vou achar. bastante. Olha, tem uma aqui sobre classificações. Dentre as classificações de Breslow e de Clark, qual é a mais utilizada? Vantagens e desvantagens. As duas são utilizadas. As duas, quando você vai avaliar uma espécime de pele para biópsia, você Uhum, tem pelo menos 11 parâmetros. Isso segundo o Grupo Brasileiro de Melanoma, o GBM. Então, você vai uhum, avaliar a espessura, você vai avaliar, que é o Breslow, você vai uhum, avaliar o nível da epiderme em que aquela célula tumoral se localiza, que é o nível de Clark, que eles perguntaram aí na caixinha. uhum, Você vai avaliar o índice mitótico, se tem ou não infiltrados de linfócitos, enfim, são vários parâmetros que você vai avaliar. Mas, para o melanoma, o de maior importância é o Breslow. Sempre você vai uhum, levar em consideração a espessura do tumor. uhum, E em relação a comparar Breslow com Clark, o Clark é mais para dizer, existe célula de melanoma na derme, existe célula na derme papilar, que é a derme mais superior. Ou não, uhum, existe a célula do melanoma ali na derme mais reticular, que ela é mais baixa. Ou então existe uma célula ali a nível de tecido subcutâneo, na gordura. Então o Clark é para isso. Mas o Breslow é que vai definir em relação à ampliação de margem, em relação a outras modalidades terapêuticas. Sempre o de maior importância vai ser sempre o Breslow. uhum. Doutora, também tem uma outra pergunta que foi feita, que eu acredito que vai para vários acadêmicos que estão assistindo junto com a gente, que também foi Uhum. feita pelo UEL, que também é um ligante nosso. Ele perguntou: você acha que existe o treinamento correto para o generalista realizar diagnóstico antes do encaminhamento? O generalista precisa de treinamento em dermatoscopia? Bem, em relação às competências do médico generalista, Generalista. Uhum. eu acredito que seja importante. Claro, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Ok. Então, é de extrema importância, sim, que o generalista tenha um conhecimento, principalmente dessas doenças que são de saúde pública, de interesse para a saúde pública, que acometem Uhum. muitas pessoas, que causam alta morbimortalidade, ou que Uhum. causem sequelas, afastamento de trabalho, enfim. Eu acredito, Uhum. sim, que é de suma importância saber identificar essas lesões, mas outras características, outras competências, como por exemplo a dermatoscopia, não acredito que seja possível um generalista fazer esse tipo de exame, porque vai muito além de só você saber examinar. Você tem que saber que estrutura aquilo representa. O Uhum. que significa um vaso, enfim, linear. Linear. O que isso significa numa lesão que Uhum. não é pigmentada? Então, só esse tipo de nuance, quem vai saber é o especialista. Mas para o generalista é importante sim saber identificar aquele ABCDE, os outros Uhum. tumores de pele não melanoma, que são carcinoma basocelular, o espinocelular, feridas que não cicatrizam. Isso tem que chamar a atenção do médico generalista. Agora, outras particularidades eu acho um pouco difícil, porque a gente leva um treinamento muito longo na nossa residência.
São meses de estudo, meses de Uhum. dedicação, meses para você entender que algo que você vê, como que aquilo se apresenta no microscópio, qual que é a importância disso? Então, são nuances, são questões, assim, muito específicas, que eu acredito que fique realmente para o dermatologista. Com certeza. Certo. Doutora, eu vou indo aqui com as perguntas que mandaram. Tá, eu tô É, tentando ver. Sim. aqui, deixa eu ver uma que nós não fizemos. Hum. Tem muitas perguntas em relação à diferenciação de pessoas com a pele negra, se é mais difícil realizar o diagnóstico. Ah, olha, temos uma da Clara também. Como diferenciar o melanoma esporádico do hereditário? Em relação ao hereditário, é quando você, por exemplo, já tem um histórico familiar. Por exemplo, meu pai, minha mãe, alguém da minha família teve melanoma. Então, isso chama a atenção para uma possível suscetibilidade genética. Mas clinicamente, não. Você olhar e dizer, isso é hereditário, isso não é hereditário. Não. É mais Uhum, realmente a história do paciente, o seu contexto familiar, a história familiar de melanoma que vai chamar a atenção. uhum, certo. Doutora, nós temos mais uns 10 minutinhos, então eu Nossa, já vou. passou rápido. Já passou rápido. Eu vou tentar selecionar mais umas duas perguntinhas, já pra gente caminhar para Tá, os agradecimentos finais, tá bom? tudo bem. Essa aqui eu não consigo ler toda, mas deixa eu ver. Você acha que. Ah, isso aqui a gente já fez, que é do generalista, nós já fizemos. Uhum. Chegou uma agora. Quais são os principais diagnósticos diferenciais do melanoma em relação a doenças e as manifestações dermatológicas? Bem, os principais diagnósticos diferenciais do melanoma, a gente tem que pensar sempre pela lesão elementar. Então, a Uhum, gente pensa o quê? Por exemplo, numa mancha, numa pápula enegrecida. Então, aí a gente vai começar o leque do nosso raciocínio. Pensar, por exemplo, num carcinoma basocelular pigmentado, que é um tipo de câncer de pele. Quando ele tem pigmento, ele fica mais escuro. Então, também uhum, pode fazer com que a gente pense que se trate de um melanoma. Outras situações, como uma ceratose seborreica, que já é um outro tipo de proliferação, que também pode ter esse tom mais escurecido. Uma entidade que a gente chama de névoa azul, que é um névoa, ou seja, uma pinta de tom uhum, azulado, azul enegrecido, que também pode fazer aí um diagnóstico diferencial. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer esse diferencial através da dermatoscopia, dos padrões de lesão. Cada tipo de lesão apresenta características dermatoscópicas que nos ajudam muito no diagnóstico. sim, certo. Eu acho que dá tempo para mais duas perguntas. Tá, Tentando sanar a dúvida de todo mundo. não tô nem Aqui. conseguindo ver. Temos uma do Emanuel também, um dos nossos Aham. diretores. E ele pergunta Tá. se há relação entre os nervos congênitos e o melanoma. Em relação aos nervos congênitos, existe como fator de risco e em relação aos nervos displásicos, que a gente chama, que são Uhum, nervos, são pintas que não têm aquele padrão clássico, mas que também não têm comportamento tumoral. Eles uhum, apresentam ali umas características tanto clínicas, dermatoscópicas, histopatológicas, que são diferentes, mas uhum, que não é o melanoma. Só que pacientes com síndrome do nervo displásico, por exemplo, têm uma propensão maior ao desenvolvimento do melanoma. uhum, E outros casos, por exemplo, os nervos que a gente chama de gigantes, nervos melanocíticos gigantes, que são nervos geralmente maiores do que 20 centímetros, esses pacientes eles têm que precisam ser avaliados por muito tempo, justamente para avaliar a probabilidade de ocorrência de melanoma. uhum. Doutor, eu acho que a gente conseguiu sanar as perguntas que estavam aqui. Tem algumas outras, mas a gente já conversou na live. Tem muitas, como eu falei,
em relação a como fazer diagnóstico na pele branca, na pele negra, mas acredito que todas já foram faladas. Nós já vamos encaminhar aqui, infelizmente, para o final da nossa live. A Liga agradece muito, muitíssimo mesmo. Eu estou conseguindo ler alguns comentários que estão deixando na live. Não sei se você está conseguindo ler, mas a gente vai deixar salvo no IGTV da Liga para depois, se alguém precisar assistir, se alguém que está aqui assistindo quiser marcar alguma pessoa que tem alguma dúvida, eu acredito que foi extremamente esclarecedor. Acho que muitas dúvidas da população no geral, que era o nosso principal objetivo, até quanto conhecimento acadêmico mesmo, também foi falado aqui. Então, qualquer pessoa fica disponível para assistir, a gente vai deixar no IGTV da Liga. Então, gostaríamos de agradecer extremamente a todos que assistiram a nossa live, que interagiram com a gente, que mandaram as perguntas. Esperamos que todos tenham aproveitado bastante. Todo mês a Liga ela faz uma campanha baseado em alguma patologia dentro do câncer que esteja acontecendo, que seja foco do mês. Então, se tiver sugestões, estamos sempre abertos para recebê-las. Agradeço agora em especial a você, doutora Larissa, muito obrigada agradeço novamente pela sua paciência, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua atenção conosco. Agradecemos imensamente, sabemos que esse tipo de iniciativa, elas são muito importantes, principalmente nessa época de pandemia, que todos estão em casa, e que informação é sempre a melhor forma de prevenção. Então, a Alacon acredita nisso, que a informação é sempre a melhor escolha, e por isso agradecemos muito a sua disponibilidade, mesmo com o seu horário tão apertado. Imagina, Júlia, eu que agradeço pela oportunidade de falar a respeito de melanoma. Existe muita informação que às vezes a gente não consegue passar assim, tudo aqui pela live, mas eu espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas, que faça alguma diferença nas suas vidas, nos seus estudos, e que continuem aí firme nos seus projetos na Liga, e que vocês vão muito longe. Muito obrigada, doutora. Boa noite a todos. Imagina, obrigada a todo mundo pelas perguntas também. Obrigada, doutora. Até mais. Tchau, pessoal.